Muito boa tarde, estamos aqui agora com o Normando da New Car. Normando, muito obrigado aí por ter aceitado esse convite e estar aqui conosco na nossa sessão aqui do Lua 4 Cast. Muito obrigado, Tiago. Eu que agradeço, na realidade, o convite de vocês. Normando aí vem fazendo esse trabalho na New Car, né? Já faz alguns anos, né? Então a gente vai bater um papo aqui bacana, mostrando muita coisa, né, que ele faz, né, na loja e que você, lojista, né, você proprietário aí da sua loja, gestores, vendedores, também podem fazer para poder vender mais e melhor. Mas antes, eu quero chamar o nosso patrocinador aqui, a Sof Perfumes. A Sof Perfumes, ele se torna a maior revendedora de perfumes importadas do Nordeste, tá? Então, você pode estar comprando em qualquer lugar do Brasil acessando sof.com.br, né? Que você pode comprar o seu perfume aí tranquilo, vai receber em casa, né? E você também pode ir nas lojas físicas, como também tem no interior de Pernambuco, também na cidade, em Recife, região metropolitana, em João Pessoa, em Campina Grande, em Natal. E agora está abrindo a nova unidade em Salvador, né? Então ele está se tornando aí a maior revendedora de perfumes importadas do Nordeste, né? A gente está aqui com alguns perfumes da Carolina Herrera, né? Com Good Girl e Bad Boy, né? E dia 8 de março é o Dia da Mulher. Você aí quer presentear a mulher, você mulher quer se presentear, pode entrar em contato com eles aí, pode fazer via também o WhatsApp, você pode acompanhar eles no Instagram, Sof Perfumes Oficial, tá bom? Vamos conversar, Normando? Simbora, Tiago. Obrigado. Vamos lá. Normando, você aí faz um trabalho com a New Car, né? Acaba sendo uma grande referência aqui no Rio Grande do Norte, na cidade de Natal, né? Pode revelar por que New Car? Como foi que começou toda a história da New Car? Sim, claro. A New Car, hoje, completando já seus 24 anos, tem uma longa caminhada aí, tem uma longa estrada no nosso segmento. Foi um projeto idealizado pelo empresário Nilson Vasconcelos Júnior, mais conhecido como Goroba, cara fantástico, um visionário que, quando fundou a New Car, isso em meados de 2000, já tinha uma visão completamente diferente de mercado e fez uma loja para ser diferente, né? Sempre então, foi New Car? Sempre foi New Car, desde a sua fundação sempre foi New Car. Mas não era nesse espaço que temos hoje, era num espaço menor, eram menos carros, e ali meados de 2010 a loja foi para o espaço maior, né? A loja que hoje todos conhecem, que é ali esquina com a Avenida Alberto Silva, hoje já com estoque bem maior também, temos ali quase 100 carros em nosso estoque. Bastante carro. Isso, e sempre buscando inovar, sempre tentando trazer o melhor para o nosso cliente. E esse é o nosso principal, o que nos motiva, né? A nossa missão. Show de bola. Qual o motivo de ter o New na frente, antes do carro? Carro, mas New por quê? Pois é, New de Nilson. Nilson. Eu gravei o apelido como? Goroba, muito conhecido. Goroba. Isso. Eu não... Mas o New de Nilson, e já o nome New Car hoje, graças a Deus, é bem conhecido aí. Ah, show de bola, show de bola. A New Car, inclusive, eu tive a oportunidade de trabalhar ali na frente da New Car, vou citar nomes, mas eu tive a oportunidade, e aí quando eu ia ali, eu sou de Recife, quando eu ia visitar aqui a unidade de Natal, eu tava ali, eu disse, rapaz, que loja diferenciada, né? De quem foi a ideia em relação à questão de arquitetura, de todo aquele design, daquela estrutura da New Car? Do Nilson. Ele é, como eu disse, é visionário. Então, aquele projeto de um espaço diferente... Mas ele chegou a chamar um arquiteto? Também, lógico. Show. Mas a ideia central foi dele, de fazer um espaço diferente ali no coração da cidade, Avenida Prudente de Moraes, ali, carro a todo momento, e fez um espaço aconchegante para o cliente, né?
por mais que seja uma loja aberta, mas está lá com palmeiras, é uma loja verde, algo com muita madeira. Então, é uma loja imponente que chama a atenção de todos e é um clima super aconchegante. A gente recebe esse feedback sempre dos clientes, o quanto eles se sentem bem estando lá na loja. Muitas das vezes, uma compra de um carro não é 10 minutos. Você vai comprar um carro, você vai passar ali 1 a 2 horas. Você não estando num ambiente que se sinta bem, fica um pouquinho mais complicado. E lá não, lá a gente tem essa facilidade, a gente deixa o clima e o ambiente mais aconchegante. Isso é muito importante. E até aproveitando essa oportunidade que você está citando sobre isso, eu assisti uma palestra de uma pessoa que é conhecida nacionalmente, né? E aí não é do segmento de automóveis, é um outro segmento de eletro, e aí ele resolveu, ele não queria reformar as lojas dele, né? E aí ele resolveu, uma pessoa ficou falando muito para ele, e aí ele resolveu chamar um arquiteto e fazer uma estrutura diferenciada em uma das lojas dele. Né? E aí nesse investimento que ele fez, ele teve um aumento de mais de 50% do faturamento dele durante o mês, no segundo mês também. E aí ele começou a fazer, poxa, será que isso mudou só por causa da estrutura que ele não acreditava? E aí ele resolveu reformar outra loja. Aumentou também o faturamento. Aí ele reformou outra loja, aumentou o faturamento e ele começou a acreditar que, na verdade, a arquitetura, a estrutura da loja no geral, começou a proporcionar para ele mais vendas, mais dinheiro, né? E assim vai. Então, você, empresário, que quer vender mais e melhor, não é só um atendimento diferenciado que você está falando com o cliente, mas é um ambiente que o cliente está. Não só isso, como também a estrutura no geral, a sua fachada. Não é só uma propaganda, não é só o vídeo que está na rede social, mas é um ambiente que o cliente está. Então, se o cliente chega, tem uma água, tem um café bom, né? Você tem uma coisa ali para ele beliscar, isso já é uma coisa diferente, já é algo diferente. Não é só a qualidade do teu produto, não é só o preço, não é nada disso. Também é um ambiente que é justamente o que nosso amigo Normando acabou de citar em relação a ter um ambiente aconchegante com o cliente, para o cliente, né? Então, isso é muito importante. Então, se você está ali com aquela fachada, mexa, meu amigo. Mexa, porque isso faz muita diferença. Não só na fachada, mas no piso, em tudo. Em tudo. Então, você deve pensar, né, nessa questão, em relação à questão de estrutura, do ambiente que o cliente está ali com o vendedor. É muito importante. Com certeza. Hoje o cliente ele vai analisar, para fazer uma compra, principalmente de um produto no valor de um carro, ele quer a segurança. Então, para que ele se sinta seguro, ele vai analisar todo o processo do início ao fim, inclusive a estrutura, se ele realmente, ao ver o carro, ele se sente seguro em comprar aquele carro pelo estado de conservação, pelo atendimento da equipe e, principalmente, ele tem que sentir que aquela compra realmente é a melhor opção para ele. Muitas das vezes ele vai pagar um pouco mais caro, mas ciente de que está comprando um produto muito bom em uma loja de referência, um carro de procedência. Então, esse aí é um triângulo que o cliente hoje tem buscado casar para fechar negócio. Show de bola. E assim, além de toda essa estrutura que a New Car oferece para o cliente, né, existe todo um trabalho que vocês fazem, né, por trás, como eu citei aí, em relação à questão do marketing, do atendimento, da qualidade do produto. Tudo isso aí é muito importante. E aí eu quero até aproveitar, né, a New Car já é um cliente, já faz muito tempo já com a Lua 4, né? E aí a gente analisa ali aqueles relatórios, parabéns, porque assim, a gente abre ali os relatórios, a gente deu uma olhada e assim, é muito importante estar fazendo como está sendo feito. Tudo assertivo, os números, está tudo se encaixando. Então, mostra que você realmente está usando o CRM. E você, lojista, use o CRM. O CRM não é a ferramenta que você deve deixar de lado, mas registrar todos os clientes é de extrema importância, não só para agora, mas para o futuro. Existe uma pesquisa que diz que 20% dos clientes ele compra ali com menos de uma semana, e 80% vai para onde? Verdade. Então, o CRM ajuda justamente você a lembrar, porque, vamos lá, se eu perguntar aqui para Normando, você lembra de todos os clientes? Lógico que ele não lembra. Não vai lembrar. Então, o sistema é justamente para ajudar e ter um atendimento personalizado.
Então, se você faz um registro ali, por exemplo, a esposa do teu cliente estava grávida de 4 meses, daqui a 5 meses, a probabilidade de daqui a 5 meses ter nascido a criança. Então, quando você fizer contato com o cliente, você já pergunta para ele como é que está seu filho, deu tudo certo, como é que está, etc, etc. Deseja saúde, enfim. E você só vai conseguir essas informações com a ajuda do CRM. Com certeza. Você atendeu esse cliente hoje e daqui a 2 semanas você tem um agendamento com ele para atendê-lo novamente, para que você tenha essas informações de novo, dificilmente você vai ter lembrado. Então, você busca o CRM para ter exatamente como foi a negociação, como era a avaliação, o que é que o cliente precisava para fechar negócio. Então, trabalho feito no CRM, principalmente para quem tem uma quantidade alta de leads, isso gera performance, precisa sim ter um CRM que realmente possa entregar essa métrica, entregar essas informações para que você seja cada vez mais assertivo. Sabe o que é que eu fico mais surpreso? Existem muitas lojas mesmo. Eu visito muitas há muitos anos, né? E eu fico impressionado como as lojas não acabam entrando em contato com os clientes para desejar um feliz aniversário. Verdade. Então, assim, no CRM da Lua 4, você tem essa possibilidade. O cliente, quando vai financiar, ele acaba fornecendo a informação da data de nascimento. Então, se ele fornece a data de nascimento, você sabe a data do aniversário dele. Você já pode fazer no próprio CRM um agendamento para lembrar do aniversário daquele cliente. Então, o aniversário dele vai ser em dezembro, por exemplo. Então, em dezembro, naquela data, talvez você nem lembre daquele cliente, porque são tantos. Mas quando você clicar lá, você vai ver a história, você lembrar dele, tem um telefone dele, sabe que é o aniversário dele, já liga e deseja um feliz aniversário. Talvez ele nem tenha comprado. Então, ele nem comprou com você, mas você está lembrando do aniversário dele. Você vai estar... A empresa que vendeu o carro não fez. Às vezes tem familiar que não lembra do cara e você lembrou, né? Então, você está presente na vida do cliente, independente se ele está comprando carro ou é o momento de comprar carro, né? Se sim ou não, mas você está presente na vida dele vai fazer com que a sua empresa ela seja realmente lembrada um dia que ele precisar comprar um produto. Eu falo muito assim, Normando. Eu já vivenciei esse lado que Normando vive, né? E aí o que é que acontece? Eu falo muito assim, a gente tem que fazer o máximo possível que a empresa, que o seu nome, ele possa ser lembrado por todas as pessoas possíveis que passou na sua empresa. Então, quando eu falo assim, eu estou pensando em comprar um carro, quem eu devo lembrar? No seu caso, Newcar. Isso. Tem que fazer o máximo possível que ele não lembre de outras empresas e lembre de você. Porque quando isso começa a acontecer, o que é que ele começa a fazer? Ele começa a te indicar. Ele começa a voltar. Quando ele pensar em comprar carro, ele vai falar com você. Daqui a 3 anos, ele vai trocar de carro, ele vai falar com quem? Com você. E isso, o CRM ajuda justamente nisso. Porque você tem um CRM, você está fazendo contato com o cliente ali para tentar vender ele nos próximos dias ou meses, mas você não deve esquecer ele. Você vendeu, você já agenda para poder retornar para esse cliente no aniversário, uma possível troca. Sempre tem que ter um retorno do cliente. O cliente não comprou com você, ele comprou com o teu concorrente, agenda para poder retornar para ele assim mesmo. Verdade. O CRM tem essa possibilidade de você fazer esse agendamento. Lá existe essa possibilidade. Então, você fazendo isso, você vai fazer com que as pessoas sempre lembrem de você. E lá você tem a possibilidade de clicar e já cair diretamente no WhatsApp do cliente e você já fala, eu vou perder muito tempo ligando, manda uma mensagem então. Tá? Então, assim, existe essa possibilidade. Tá? O CRM é bem completo e vai ajudar bastante você no seu dia a dia para que você possa vender mais e melhor. Né? Então, assim, meus parabéns pela usabilidade do CRM, porque vocês usam de forma fantástica, né? E por isso que vocês acabam se tornando a referência que não só em Natal, mas eu escuto sobre Newcar em outros estados, com toda sinceridade, eu já escutei, mesmo tem uma loja lá que é assim, eu já escutei, tá? Então, parabéns aí pelo seu trabalho, e só tende a crescer, né? E, logicamente, você como é uma pessoa ligadíssima, você está sempre buscando inovar, melhorar, que é normal, porque a gente não pode parar. De forma nenhuma. E nesse segmento, a gente sabe o quanto que é importante estar atualizado, né? E principalmente a forma hoje de consumir mudou. Isso não mudou só para comprar carro, isso mudou para comprar tudo. Então, cada vez mais o cliente está online. Muito. O tempo de resposta ele é extremamente importante para que o seu lead ele seja convertido melhor. Então, quanto mais rápido,
mais eficiente torna a sua jornada para fechar esse negócio. Então, tem que existir, sim, uma equipe preparada, porque é o que eu digo sempre, não adianta você ter uma Ferrari que atinge aí de 0 a 100 em 3 segundos, mas você colocar qualquer pessoa para pilotar. Então, você tem que sempre preparar a sua equipe para que realmente esse piloto possa dar a melhor performance desse carro. Eduardo, que pode estar assistindo agora, ele usava muito esse termo, sendo que ele não falava da Ferrari, ele falava da Troller para subir na duna. Que ele gosta, né? Ele gosta, Eduardo. Faz tempo aí que você não aparece. Mas ele aparece. Mês que vem ele está por aqui. Muito bem. Deixa eu aproveitar a oportunidade aí que você citou sobre essa questão da jornada com o cliente e etc. Né? Teve um ponto que você falou dessa jornada com o cliente que soma muito no dia a dia, né? De você realmente estar mantendo esse relacionamento com o cliente, e o CRM acaba ajudando em tudo isso. Mas você falou de um ponto da velocidade do atendimento. Sim. Então, eu vou citar para você, lojista. E acontecia muito antes, hoje mudou muito. Mas ainda existe, ainda persiste, e depende da cidade também, e etc. Mas a gente analisou, a gente tem números, né? Então, a gente deu uma analisada. Muitos clientes... Muitos, eu vou falar aqui, acho que 60% pelo que a gente viu nos números, eles fazem contato fora do horário comercial. Sim. Então, Tiago, mas eu tenho que estar ligado no WhatsApp com o cliente, no CRM com o cliente de meia-noite? Não, você não é obrigado. Você não é obrigado. Não estou falando isso, para deixar bem claro. Mas, se você tiver disponibilidade para poder falar com o cliente, se ele mandou uma mensagem ali, fale. Porque aquele falou, é o tempo que o cliente tem para pesquisar. Isso. E se ele está com aquele tempo, né, livre, se você responde, naturalmente você já desenvolve uma conversa com aquele cliente, se Deus quiser aí, para fechar negócio. Isso. Porém, tem realmente muita gente que não se liga nisso, é uma coisa que a gente sempre bate com os nossos colaboradores, que esse tempo de resposta, ele define sim se a negociação vai dar certo ou não. Muito. Porque aquela proposta que ele mandou para você, ele mandou para mais 10. Isso. Então, aquele que responder primeiro tem a maior chance de agendar uma visita, de trazer esse cliente para a loja. Isso. Então, o segredo está realmente no tempo de resposta. Porque você recebe a mensagem, por exemplo, meia-noite. Se você tiver disponibilidade para responder, vamos supor que você responde ele de forma breve, né? E aí você... Vamos fazer o seguinte, passa lá na loja amanhã, vamos supor que ele tenha tempo de passar na sua loja amanhã. Quando ele estiver na sua loja de manhã, meu amigo, as outras lojas estão fazendo contato com ele quando ele está na sua loja fechando negócio já. Perfeito. Então você deu um passo a mais do que os outros. Perfeito. Então a velocidade do atendimento faz toda a diferença. Eu digo isso porque eu vivi isso, né? E aí eu fiz um trabalho de consultoria bem intensivo com a loja e tinha uma hora que o dono falava, meu amigo, pare de falar com os clientes, que eu estou recebendo notificação direto aqui no meu celular. Eu disse, meu amigo, você não quer vender? Ele disse, mas tu tá respondendo o cara de 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Eu disse, mas eu tô acordado, pô. Eu vou responder. O cara não tá tendo tempo, eu vou responder. Ele disse, meu amigo, resumindo, o resultado acabou sendo super positivo. Vai ter gente que não vai comprar, lógico que não vai ter. Lógico que vai acontecer, na verdade. Então, mas se você puder responder com velocidade, é essencial. Esse é um dos pontos principais. Na China ou no Japão, só para vocês tomarem como base, eles criaram um terceiro turno. Existe aquela pessoa que vai trabalhar de manhã, existe aquela que vai pegar um pedaço da noite, e eles criaram um terceiro turno da pessoa que trabalha de madrugada. Necessariamente não na empresa, mas home office. Então, ele começou a perceber que recebia muitas mensagens de madrugada, enfim, à noite, e aí ele começou a criar esse turno justamente por isso. Então, assim, existem inclusive lojas aqui no Brasil, não vou falar aqui no Nordeste que ainda eu não conheço, mas existem lojas no Brasil, né? Vou ser bem específico, em São Paulo, que ele funciona à noite. Existe loja aqui no Nordeste que ele não abre de 8 horas da manhã nem de 7 horas da manhã, ele abre de 6, 6 e meia. Porque ele começou a ver que perto da empresa, da loja dele, tinha colégios. E ele começou a perceber, através do CRM, inclusive, que ele usa o nosso CRM, ele começou a perceber que recebia muitas ligações, muitas leads, de manhã muito cedo, tipo 6, 6 e meia da manhã. E ele ficou sem entender. Na frente da loja dele tem um número do telefone, muito evidente. E aí ele começou a perceber isso, e por acaso, ele foi para a loja cedo, por uma situação,
E aí encostaram 2 carros, perguntando, quanto é que tá o preço desse carro aí? Abri a janela, a loja fechada, com a grade. E aí ele, tá tanto, encosta aqui. E aí um deles desceu, e aí ele na conversa ele percebeu, ele disse, não, eu só vou deixar meu filho aqui na escola e volto para falar contigo. Aí ele, rapaz, tem 5 escolas aqui perto, grandes escolas. Então, os pais estão indo deixar o filho na escola. Então, eu disse, cara, eu vou abrir mais cedo justamente para eu poder vender mais. Resumindo, ele começou a abrir de 6h30 da manhã e ele começou a vender carros de manhã muito cedo. Antes das 8, antes das 9 horas, ele já estava vendendo. Justamente porque ele teve essa sacada. Então, muitos carros começaram a encostar. Encostava, pegava o preço, deixava o menino, voltava, fechava o negócio. Porque na realidade o movimento é esse. Você acorda e vai trabalhar. Então, se você quer comprar algum produto, você vai comprar naquele horário que você não está trabalhando, né? Você não pode sair do trabalho para estar desfalcando. Então, o horário de almoço, o horário pela manhã e o finalzinho da tarde é o que tem o maior índice realmente de visita. Então, se você puder criar um cronograma que você possa melhorar o seu agendamento para esses horários, isso converte muito mais. Eu fico impressionado que, por incrível que pareça, tem situações que tem loja que no horário do almoço, às vezes só tem uma pessoa para atender. Tem loja que fecha no almoço. Tem loja que fecha na hora do almoço. Então, e é um dos horários de maiores movimentos. Tem. Mesmo. Inclusive, eu visitei uma loja recentemente que ele disse exatamente isso. Ele disse, Tiago, a hora do almoço é a hora que mais bomba aqui. Às vezes eu almoço aqui mesmo. Loja que inclusive eu visitei ontem. Ele disse, Tiago, aqui para mim, o meu horário é a hora do almoço e fim do expediente. É a hora que estoura aqui e eu acabo vendendo. Então, esse exemplo que eu citei da escola, ele só percebeu porque ele entendeu nesse atendimento e começou a perceber nas leads que recebia no CRM pelo horário. E aí ele começou a ficar, que estranho. Enfim, então assim, responda de forma rápida. Isso faz toda a diferença. Normando, a gente analisando a questão de números, não vai revelar números, mas ele pode falar algumas coisas, né? Como é a questão das vendas que vem do digital? Eu vou falar assim, Instagram, Facebook, do próprio site, de vídeos, de fotos, as plataformas que oferecem essas possibilidades, hoje, em percentual. Quanto gira de venda por causa dessas plataformas digitais? Hoje, em média de 80% das nossas vendas, ela vem exatamente das plataformas digitais, né? O restante é o cliente do fluxo natural da loja, são clientes que já antigos nossos, que indicam, que voltam para comprar, mas em sua grande maioria é realmente do fluxo digital. E a gente investe pesado nisso porque realmente a gente sabe o quanto que isso traz de resultado. É um número bem expressivo. Eu ia beber água, até parei, porque 80% é um número muito alto. É nessa casa. Né? Então, assim, é um número fantástico, parabéns. Por mais que o cliente ele venha na loja, mas muitas das vezes ele foi motivado por um anúncio, por um portal que ele estava vendo, viu o anúncio, sabia onde era a loja. Muitas das vezes ele nem liga, não manda o WhatsApp, não fala com a equipe de vendas online, mas ele vai e compra direto no salão. Então, é muito comum esse tipo de venda vindo do online. Assim, a gente sabe que o cliente que vem do online, você precisa agarrar ele de alguma forma ali. Você precisa tratar ele de uma forma muito diferenciada. Por quê? Porque, como você mesmo disse, ele mandou para você e mandou para 10. Ele é um líder que exige muita disciplina. Sim. Então, ele não, é diferente do cliente que vai direto para o salão, ali ele já é mais uma questão emocional. Ele está ali na loja, a tendência de gerar uma negociação naquele momento ela é maior. Já online, não. Você precisa realmente ter uma disciplina de contato, de respeitar os horários que o cliente realmente pode falar, de mostrar as melhores opções para que esse cliente tenha interesse em lhe visitar e aí sim gerar um negócio. Ainda não existe a venda 100% online. Ela é muito difícil de acontecer. Acontece. A gente já vendemos carros para outros estados onde foi uma venda 100% online. Mas 90% das vendas, o cliente ele vai querer ver o carro, ele vai vir na loja, ele realmente precisa estar presente no espaço físico para que aconteça. Então, o online ele é exatamente para isso, é para trazer esse cliente para a loja. Isso. Essa questão por incrível que pareça, existem lojas
que em grandes cidades, não estou falando de loja do interior não, que ele vende muito para cliente de porta ainda. Só para você ter noção, eu sou muito a favor do digital. E aí ele teve a ideia, Tiago, vou fazer uns panfletos e vou colocar aqui com as meninas, etc, com a camisa, um boné, e entregar o panfleto. O panfleto, numa época dessa, digital e etc, acho que era 2022. E aí ele, não sei o que, eu disse, rapaz, não faz isso não, tu vai gastar tanto no panfleto, vai pagar tanto na diária da menina, não faz isso. Ele disse, pô, Tiago, mas eu acho que vai dar certo. Eu disse, vamos analisar os relatórios. E aí a gente analisou os relatórios que ele tem no Lua 4 e a gente viu que muitas das vendas que aconteciam, não estou falando de muitas leads que ele recebia, mas muitas das vendas eram clientes que estavam passando na frente da loja dele. Então, assim, vamos supor, ele tinha 20 atendimentos de clientes que passaram na frente da loja dele. Desses 20, 10, 15 compravam. Era um número alto. E aí eu disse, assim, eu estou falando enfim, era um número alto. E aí eu disse, rapaz, pode ser que dê certo. Vamos analisar? Vamos. E aí a gente fez esse teste, resumindo. Ele aumentou muito mais. Ele botou no panfleto, chegue com um panfleto na loja e ganhe um tanque cheio. Sim. E aí, resumindo, começou a chegar e ele vendeu mais por causa do panfleto. Então, cada loja tem uma situação. Isso. E isso precisa ser analisado, os relatórios, para você tomar a melhor decisão. E o Lua 4 ajuda justamente nisso. De você poder ter relatórios e você tomar as melhores decisões. Eu recebi muita lead de um determinado site. Como é que tá essas vendas? Tem site que você está recebendo muita lead, mas você não está vendendo muito. Tem site que você está recebendo pouca lead e está vendendo, e assim vai. Então, você vai analisar onde você pode investir mais. Isso. Você precisa conhecer seu ROI de investimento. Isso. Então, se eu invisto X em determinado site e ele não me deu resultado nenhum, é custo. Se ele me deu 3, 4 vendas, então você já começa a saber quanto que custou aquela venda com aquele site. Então, nosso site é muito também voltado a esse processo que a gente usa do CRM de vocês. A gente já consegue converter muito mais. Hoje, o nosso site ele é o que mais converte, até diferente dos outros portais. Então, muitas das vezes, a gente vai acompanhar o relatório e o ROI de investimento ele é muito mais baixo. Muito mais. Muito mais porque, baixo. Inclusive, você puxando o cliente para o seu próprio site, você consegue focar que ele tenha um foco só exclusivamente no seu estoque. Exato. Ele não consegue ver a concorrência, porque se ele entra de outras plataformas, vai acabar vendo o da concorrência. Verdade. E ali no seu, ele só vê o seu. Verdade. Só vê o seu. E se ele chega no seu site, ele chegou por algum motivo e ele acaba ficando fidelizado. Você tem que ter um site bom, que a pessoa consiga gerar uma lead e você consiga captar. Precisa converter. E existem várias formas. Você pode divulgar nas redes sociais, links, banners, Google, tráfego. Isso. Né? Aproveitando que eu estou falando de tráfego aqui, pessoal, eu quero aproveitar a oportunidade para falar da Apollo 42. A Apollo 42 é uma empresa também da Lua 4. Tá? A Apollo 42 é uma empresa focada no marketing digital em relação à questão de vendas através de tráfego, do tráfego pago. Que o tráfego pago é o Meta, Instagram, Facebook, Google, que você pode fazer pelo YouTube, rede de pesquisa, display, que são aqueles banners, remarketing, etc. Né? Então, a Lua 4 tem essa empresa chamada Apollo 42, que é focada no tráfego. Existem muitos exemplos de clientes que estão fazendo tráfego conosco, que está tendo um resultado muito positivo. E você que não faz tráfego ou que pensa em fazer, pode entrar em contato conosco. Apollo 42 é uma empresa da Lua 4. Você pode fazer contato agora para poder ter mais detalhes aí de como fazer esse tráfego e você vender mais e melhor. Tá joia? Voltando aqui para o nosso amigo Normando. Normando, a gente tá batendo esse papo aí muito bacana, né? E eu vou fazer uma pergunta. Fique à vontade para responder, principalmente para os lojistas da Grande Natal, Rio Grande do Norte, acredito eu, Rio Grande do Norte, né? Mas você está organizando aí e concluindo um projeto de uma associação. Isso chegou até mim, é verdade? Então, a gente tem aí, acho que final do ano passado foi amadurecida um pouco essa ideia com as principais lojas de Natal, né?
o Alvinho também está à frente, o Paulo do Shopping, essa galera a gente está realmente engajada em promover essa associação, fazer com que o nosso segmento ganhe força, que a gente realmente possa trazer benefícios para os lojistas, para que a gente possa ajudar a melhorar aquilo que já vem melhorando, né? Com capacitação, com treinamentos, parcerias. Então, a gente só consegue realmente fazer isso com todo mundo junto. Sozinho é tudo muito difícil. E o nosso segmento, ele tem muito braço aí para crescer, ele é muito forte. Então, eu acredito muito nesse projeto e, se Deus quiser, a gente vai tocar e vai trazer muita coisa boa para o segmento. Show de bola. Isso acaba sendo importante porque, pessoal, a loja sozinha, não vou, assim, eu estou usando esse termo, ela tem uma determinada força. Um grupo tem muito mais força para diversas parcerias, né, que podem ser feitas, né, enfim, diversas. E aí você acaba ganhando com isso, né? A gente tem exemplos não só no Nordeste, mas fora do Nordeste, né, de sindicatos, associações, enfim, que tem muita força e o lojista acaba ganhando com isso. Isso, né? A gente viu isso em São Paulo, o quanto que os estados já estão bem, todos os estados aí do Brasil, em sua maioria, já têm suas associações e isso já roda de uma maneira muito avançada, trazendo muito benefício para esse grupo e é isso que a gente quer trazer para a gente. Falta isso aqui no nosso estado. A gente precisa se unir mais realmente para poder trazer cada vez mais benefícios e fortalecer o nosso segmento. Eu visitei uma loja aqui em Natal e ele me passou essa informação, né? E aí ele falou com essas palavras: Tiago, eu estou torcendo muito, muito que dê certo. Então, assim, isso já é gratificante. Você nem sabe quem é, eu nem comentei com você, né? Mas isso já é gratificante. Então, assim, existe uma torcida, né? Para que realmente dê certo. Porque se der certo para um, vai dar certo para todo mundo. Com certeza. Né? E esse é o objetivo. Todos juntos ganhando, né? Trazendo realmente benefícios. A ideia de uma associação além de unir forças, trazer com que a gente consiga crescer juntos. E esse é um dos principais objetivos da nossa, se Deus quiser, da nossa associação, que está em breve aí iniciando esse projeto. A gente estava conversando lá fora e é impressionante assim, como mudou muito o mercado, né? Antes, você via muito as lojas serem muito individualistas, né? Concorrente é concorrente, sai, sou eu. E hoje, cada vez mais, existe essa união. Existe muito essa união com a associação e até fora de associação. Então, assim, hoje se conversa, ele chega para você e faz... Normando, como é que tá lá as vendas? Tá ruim, tá bom. Eu tô pensando em fazer isso aqui. Tu tá fazendo, para mim tá dando resultado. Segue esse caminho. Isso aqui para mim tá bom. Vê se dá certo para tu também, sabe? Então aí você começa a ter informações de outras lojas e aí você começa a seguir. Por incrível que pareça, você, como gestor, você vai acabar analisando, porque necessariamente o que dá certo para um não é o que vai dar certo para você. Com certeza. E aí você pode até ficar, aquele cara ali mentiu para mim, não sei o que. Mas na verdade não, pode realmente ele estar dando certo para ele. Como eu citei o exemplo aqui do panfleto. Qual é a loja hoje que vai fazer panfletagem? São poucas. Isso. E para ele teve resultado por um motivo. Então, assim, precisa ser analisado teu público, o que é que você pode investir, né? O que dá certo pra gente não dá certo pro meu vizinho, né? Sim. E vice-versa. Então, realmente tem que ser analisado. E ter números, ter dados, ajuda muito numa tomada de decisão. Muito. Então, o achismo, ele é caro. A partir do momento que você tem informações, você consegue ter uma decisão mais assertiva. Isso é muito importante. Deixa eu aproveitar aqui e chamar um novo patrocinador, né, que tá... Na verdade, é um site da Lua 4 chamado... Um novo classificado, na verdade, o autoveículo.com.br, né? Ele está chegando agora no mercado, o mais novo classificado no Nordeste, ganhando força, né? Todos os clientes que estão na Lua 4 automaticamente entram no autoveículo, né? Então, são anúncios de verdade, tá? Então, você entra em contato com a empresa,
tem lá o carro, tem lá as fotos, automaticamente você faz contato com a empresa e essa empresa vai fazer contato com você. Então, o autoveículo.com.br é uma opção para você, consumidor final, que está querendo comprar um carro, entra lá, porque ali não existe golpe, porque são anúncios de verdade, tá bom? Normando, voltando aqui, falando novamente aqui sobre a associação, né? Isso, como eu citei, existem em vários estados, né? E que tem muita força, alguns até têm associação, mas não tem tanto investimento, buscar realmente as parcerias para poder criar força. Você pode revelar algum tipo de parceria, alguma coisa que tem em mente? Assim, ainda não, né? O projeto, ele está iniciando. Porque os lojistas aí de Natal que estão acompanhando estão curiosos. Eu disse, opa, vai ter uma associação, como é que é isso? O que é que eu vou ganhar? Então já está nessa expectativa. Mas já tem, com certeza. E assim, a gente está nos bastidores, buscando realmente parcerias para que a gente possa trazer no momento certo aquilo realmente que a gente conseguiu. E sem dúvida nenhuma vai ajudar bastante, vai fazer diferença para todos nós. E esse é o primeiro passo. Trazer essa galera realmente junta da gente, firmar essas parcerias. Lógico que as principais empresas, os principais bancos, a gente busca realmente aquilo que está voltado para o nosso segmento. A parceria é muito voltada nisso. E, claro, existem outras situações que a federação, que a FENALTO também vem buscando, isso aí já a nível nacional. Então, e a gente vai estar inserido nisso também. E se Deus quiser aí no momento certo, todo mundo vai saber. E pode dizer muita coisa quando... boa, tem muita coisa boa. Legal. Pode dizer quando deve estar iniciando, pelo menos, ou... Então, acho que nesse primeiro semestre, acredito que a gente consegue já dar o pontapé inicial e trazer isso para a nossa cidade. Então, lojistas do Rio Grande do Norte, né? Tá buscando aí melhorar as suas vendas, tá buscando parcerias, tá aí, viu? Tá plantada a semente, já pode fazer contato aí com o Normando Nilcar, né? Que aí ele tá tomando a frente disso aí, vai estar ajudando aí muito, 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 muito aí para poder vender mais e melhor. Mas, Normando, em relação à questão das redes sociais hoje, tá, Nilcar, né? Eu dei uma entrada lá, tem até alguns vendedores que criaram perfis, né, a parte da Nilcar. Uhum. E eu também faço um trabalho de consultoria já há muito tempo. E, assim, é muito, muito positivo, na verdade, os colaboradores buscarem essa alternativa. Porque ele vai fazer do jeito dele. Necessariamente, vamos supor, ele quer fazer aquele vídeo engraçado, mas a Nilcar não quer botar no perfil dele, mas ele quer fazer no dele. E aí ele pode estar fazendo, e aí ele acaba trazendo, ele cria um braço a mais da Nilcar, né? Então, assim, vai criando braços. Teve uma empresa que, não vou revelar o nome, mas assim, que eu acompanhei, a gente fez um trabalho e que ninguém fazia, nenhum dos vendedores fazia, tinha dificuldade, etc. E eu comecei a mostrar alguns caminhos e eles começaram a criar. O que foi que aconteceu? Eles começaram a criar conteúdos tão bacanas, muito bom, que o cliente, ele não buscava mais a empresa, ele buscava o vendedor. Porque o que é que acontecia? O carro chegou, ele já filmava. Acaba de chegar esse carro assim, o carro ainda é para preparação, etc. Ele filmava o carro e dizendo que chegou aquele carro. E aí a empresa não queria divulgar, porque o carro ainda é preparação, só queria botar quando estivesse pronto. O que é que acontecia? O carro já chegava vendido. Porque ele tomou a iniciativa de dizer que aquele carro estava chegando. E aí, não só por isso, mas por outros motivos. Então, assim, eles começaram a ser mais um braço da empresa. E aí as pessoas começaram... Ele virou... cada um virou ali um blogueirinho, né? Um blogueiro ali da loja. E aí as pessoas começaram a procurar ele. E aí ele começou a vender e se tornou uma referência, enfim. Então, isso acaba sendo muito positivo, né? Porque as redes sociais têm uma potência muito grande, né? Cada vez mais, até aproveitando a oportunidade que está falando de rede social, o TikTok é uma rede social que vem crescendo. Poxa, Thiago, mas TikTok é só dancinha? Não. Não. Assim, você tem a possibilidade, inclusive, de fazer tráfego lá.
né? Existem outras possibilidades. Eu já vi loja que gerou lead através do TikTok, como também gerou venda por causa do TikTok. Mas precisa ser feito. Exato. É ainda uma ferramenta nova, né? Estamos descobrindo ali a ideia principal do TikTok, mas a gente vê que hoje é quem organicamente entrega melhor. Então, o TikTok ele tem uma entrega orgânica absurda, né? O Instagram e o Facebook, essa entrega orgânica vem diminuindo com o tempo, cada vez mais a necessidade do tráfego pago ali é importante, porque a entrega orgânica ela vem realmente reduzindo. Já o TikTok é o inverso, mas porque está começando, né? Então, é realmente entender, conhecer um pouquinho mais, se aprofundar, mas é uma ferramenta que também vai ajudar aí a viabilizar negócios, sem dúvida nenhuma. Já está sendo utilizado por grandes empresas, né? O Banco Itaú investe bastante, outras maiores, mas eu acredito também que vai ser uma ferramenta bacana para a gente. Porque o que é que acontece? Pronto, se você for analisar tráfego pago, Instagram e Facebook, ok? Se você for analisar 2022, vou muito para trás não. 2022, quando você fazia um tráfego em 2022, o seu resultado, você investia menos e vendia mais. Sendo que começou muitas empresas investirem mais e mais e mais e mais. E isso começou a tomar uma proporção muito grande. Isso. E aí, logicamente, que você precisa investir mais e o retorno não é mais o que foi em 2022. Começa a ficar mais caro. Começa a ficar mais caro. O inventário aumenta o valor. E aí é o que está acontecendo com o TikTok. Quantas empresas estão no TikTok e quantas delas estão fazendo tráfego? Pois é. E detalhe, é um público mais jovem? Mas aquele público mais jovem que tem 20 anos hoje, daqui a 2 anos... É o seu potencial cliente, né? Ou até mesmo, talvez ele tenha 18 anos. A gente sabe que eu não vou falar adolescente, é um adulto, mas saiu da adolescência agora. Mas ele tem uma influência, às vezes, na decisão de compra com o pai. Sim. Então, ele vai chegar para o pai, vamos supor, o pai comenta, dizendo, vou trocar de carro, estou pensando em trocar de carro. Ele diz, pai, olha essa loja aqui. Aí o pai talvez não é numa questão digital e ele, poxa, conheço, onde é que é? Não é aqui em Natal, etc. Vamos lá. Então, assim, é uma rede social gratuita. Então, assim, eu até falo assim para os clientes, eu disse, cara, baixa o TikTok. O que você faz? O conteúdo que você bota no Instagram, bota no TikTok, acabou. Você só vai republicar. E já esteja na rede social e comece a utilizar. Comece a utilizar aos poucos vai ter uma hora que vai tomar uma proporção e você vai ter venda. Vai ter uma hora que isso vai acabar acontecendo. E, né, lá é mais barato para fazer tráfego e etc. A Apollo, inclusive, ela já está testando e se profissionalizando em relação ao tráfego no TikTok. Né? Deixa eu chamar mais um patrocinador aqui, né? É a NXG Multistudio. Você que pensa em gravar seu podcast, você que pensa em fazer videoaula ou algo desse tipo, NXG Multistudio é uma opção. Nesse momento a gente está aqui com o Normando na New Car gravando esse podcast, mas você pode fazer o seu também, necessariamente não para o ramo automotivo, pode ser qualquer outro ramo, qualquer outro segmento. Então, NXG Multistudio é uma opção para você que quer fazer uma gravação profissional com microfones profissionais, câmeras profissionais. É uma grande opção e você pode estar fazendo mensal, semanal, quinzenal, enfim, como você quiser. Você fecha um contrato aqui com o pessoal, verifica a questão da agenda e você vai fazer tudo isso. Entre em contato com o pessoal que você não vai se arrepender, tá bom? Voltando para cá. Normando, a New Car já pensou na possibilidade de ter uma outra unidade, outro estado? Vocês têm algum tipo de pensamento desse? Olha, pensamentos, né, são intermináveis. Algum projeto? Né? Projetos também são intermináveis, mas hoje a estrutura que a New Car tem é uma estrutura realmente muito robusta e é uma operação ali que demanda uma energia muito forte. Então, talvez hoje montar uma outra não seja o nosso foco principal. Não para agora, né? Curto prazo. Mas quem sabe aí a médio, longo prazo seria uma excelente oportunidade. Mas eu acho que agora a gente está
Tem energia ali para gastar. Tem energia para gastar, né? Tem. Assim, tem empresas que elas... ele tem ali um estoque, vou dar um exemplo, ele tem um estoque ali de 20, 30 carros e ele quer crescer, ele está crescendo ali, né? E aí ele não quer aumentar naquele mesmo ponto. Ele prefere abrir um outro ponto para que ele consiga atingir o público que circula ali ou algo desse tipo, né? Ou outra cidade para que ele acabe proporcionando mais vendas, né? E existem várias estratégias, isso vai depender do público-alvo, de endereços, etc, 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 etc. Hoje pode ser revelado em relação à questão do processo do CRM, que você utiliza da Lua 4, Lua 4 Alto. Existem pessoas que tratam diretamente exclusivamente com isso, que cada estado utiliza um termo, alguns pré-venda, outros vendedor web, auxiliar de vendas e assim vai. Existe um setor específico? Existe. A gente tem um setor de vendas online, que aí esse sim trata direto com CRM, mas também a equipe de salão também trata com CRM. Então eles estão todos engajados. Hoje o CRM ele é aplicado em todos os nossos setores, né? A gente precisa, realmente é uma necessidade que nós temos para todos os setores, não necessariamente só para o online. Isso é importante. Isso é muito bom, na verdade, né? Eu costumo dizer o seguinte, que a empresa hoje depende de vários fatores, mas geralmente, pelo que eu acompanho, várias lojas, ela tem uma pessoa específica para poder tratar do online. É muito importante. Ajuda, né? Porque é o seguinte, o vendedor, vamos lá, eu sou o vendedor aqui, atendi Normando, estou vendendo carro. Às vezes eu passo um meio expediente com você para poder vender um carro, mostrando o carro, simulando não sei o quê, e tem ali 10 leads que eu preciso tratar. Mas eu não vou focar na carga leads porque eu estou com você aqui tratando e quase vendendo aqui o carro. Então eu tenho 10 leads ali que eu preciso tratar e eu não consigo. Então se você tem esse back aqui para você tratar essas leads, não vai deixar elas atrasadas, não vai deixar elas esfriar, né? E aí, consequentemente, vai levar para a loja para você estar em atendimento, talvez outro vendedor vendeu, algo desse tipo. Então, você ter esse setor é muito importante, não só para as vendas, mas para trazer e manter essa carteira de cliente. O CRM ajuda justamente nisso, né? E acaba sendo muito significativo. Perfeito. Produção, temos quanto tempo? Show de bola. Então vamos continuar aqui a nossa conversa. Normando, você hoje na loja, você já sentiu alguma situação? Hoje você está um pouco ausente porque você está aqui. Mas hoje com o acompanhamento do CRM, você consegue se ausentar e eu vou falar, ausentar-se tipo uma semana e a produção continuar normalmente? O CRM ele ajuda nesse sentido, sim. Lógico que existem outras vertentes que você tem que tomar cuidado, mas a presença ainda na loja ela é muito importante. Eu acho que estar presente ajuda muito no processo e, sem dúvida, se precisar se ausentar, a equipe está formadíssima, uma equipe sensacional. Todos lá, cada um faz seu trabalho divinamente bem. Então, não tenho dúvida que, em caso de uma ausência ali minha, a galera toca o barco tranquilamente. Ah, show de bola. Porque, assim, tem muitos empresários que têm essa preocupação. Ele quer viajar e não consegue. Ou ele quer viajar e diz, não vou, porque se eu for, eu não vou vender. Então, existe essa preocupação, né, do tratamento do cliente, se as coisas vão produzir, se os funcionários vão trabalhar. Existe toda uma preocupação. Por isso que eu estou perguntando isso para você, como é que é hoje na New Car. Mas existe, em geral. Geral existe isso. E eu já vi situações de o dono da loja passar uma semana fora e a loja não vender nada em uma semana porque ele não estava lá. Mas tem essa dependência. Eu acho que isso é cultural, é mais cultural mesmo. E assim, ele se ausentando, ele consegue... Hoje as ferramentas digitais ajudam justamente a estar proporcionando isso, de você ver quantos clientes tem agendado para hoje, quantas leads chegaram, se está sendo tratado, se não está sendo tratado. Então ele ali rapidamente, ele para uma horinha ali do dia, da viagem dele talvez, e ele pode verificar e cobrar o gerente, o supervisor, o vendedor, algo desse tipo. Isso. Né? Mas tudo é processo.
É todo o E é processo. muito Tem que estar muito difícil. bem implementado na empresa, onde realmente todos estejam engajados e treinados, né? Porque não adianta passar e virar as costas e deixar com que a coisa aconteça. É difícil. Tem que estar presente mesmo, tem que estar ali corrigindo alguns pontos, porque é muita coisa envolvida. E a gente trabalha com resultados, né? E cada vez mais hoje a performance do atendimento, ele vai implementando processos. Para que a gente possa vender um carro, a gente hoje precisa implementar cada vez mais processos até chegar ao final. Então, cada vez mais a gente precisa estar acompanhando, treinando e estar junto ali do time. Isso aí faz parte do jogo. Com certeza. Eu estava tendo uma reunião ontem e a gente estava analisando alguns fatores que aconteceram com algumas lojas. Então, assim, existe uma... melhorou muito, né? Principalmente porque as empresas que estão fazendo isso hoje começaram a influenciar a outras empresas que não querem ficar para trás. Ela precisa melhorar, precisa inovar, que é a questão de ele não conseguir mudar. Ele quer mudar, mas ele não consegue. Sim. Então, assim, ele vai dizer assim, eu quero entrar no digital. Né? Tá, eu sei fazer um Instagram, eu sei que isso é importante, mas ele não consegue gerar esse conteúdo, ele não consegue fazer esse trabalho, ele tem dificuldade para contratar uma pessoa, porque ele quer contratar uma pessoa perfeita, entre aspas, entendeu? Então, assim, ele fica remoendo, e o tempo vai passando, e ele vai ficando para trás, Eu vou dar alguns exemplos sem citar nomes, mas teve cliente que fechou com a gente um CRM, e ele passou mais de 3 meses para começar a usar. E ele ligava para mim, Tiago, o que é que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer, e etc. Eu disse, rapaz, o caminho é esse. E aí eu lá, porque assim, você que busca melhorar esse ponto, a gente não quer só vender o CRM, a gente quer te ajudar a proporcionar resultados positivos. Tá? Então a gente passa uma orientação, a gente diz um caminho, o que é que pode ser feito para você ter um resultado positivo. Então ele passou 3 meses e ele pagava boleto, não utilizava. Teve um dia que eu cheguei para ele e disse, meu amigo, quer que eu seja sincero, cancele o Lua 4. Porque eu falei um monte de coisa aqui para você fazer. E ele disse, Tiago, mas não estou conseguindo. Eu disse, faça esse caminho aqui, que dá certo. Resumindo, hoje ele utiliza e ele não larga de jeito nenhum. De jeito nenhum. Teve uma vez que ele esqueceu de pagar o domínio dele. Quando ele esqueceu de pagar o domínio, caiu. Ele esqueceu de pagar. Quando caiu, a primeira coisa que ele fez foi, pelo amor de Deus, ativa o CRM aí, porra. Disse, rapaz, esqueceu de pagar teu boleto aí do teu dormir, não sei o que. Ele, pelo amor de Deus, me ajuda. Então, assim, ele foi o primeiro. Então, ele não larga mais o CRM. Ele não larga. Teve cliente que ele passou 6 meses para começar a utilizar. E ele, Tiago, eu quero melhorar, eu quero fazer. E ele não conseguia. Então, eu falo muito assim, vamos lá, você quer entrar no CrossFit, quer ficar lá forte, etc. Você não vai ficar forte sozinho, não. Você precisa frequentar e treinar, você precisa ir. Isso. Então você precisa fazer. Rotina, né? E não é fácil. Se você, de certa forma, ali, eu estou dizendo como exemplo, tá? Por favor. Então você está ali, é sedentário. E você, de repente, vou todo dia, é difícil. Para o cérebro é difícil. Então você tem que ir aos poucos. E aos poucos. Mas criar a rotina, né? Sim. Ser disciplinado. Sim. A questão de disciplina, rotina para esse segmento para a gente é fundamental. Né? Então, quando ele não consegue fazer, ele precisa contratar alguém que faça, alguém que tenha uma experiência que possa realmente criar esse processo. Verdade. Então, a gente vê que dentro da New Car esses processos existem, né? Quando eu sentei com o Danilo, porque o Danilo mostrou assim os relatórios, ele disse, pô, chega a dar gosto de ver isso aqui. Porque olha para que o gráfico, olha para que isso aqui, olha para que... Eu disse, porra, top. Então, assim, mais uma vez, meus parabéns. Obrigado. Tá? A gente tá chegando aqui no fim, meu amigo Normando. E eu disse para você que tinha um momento surpresa. Não sabia. É surpresa. A gente tá no momento surpresa aqui. É o momento da laranjada. Eita. Né? Deixa eu botar para cá. Um momento laranjado aqui. A gente botou esse momento laranjado, é um momento mais descontraído para você poder falar um momento engraçado que aconteceu dentro da New Car ou com você nesse ramo automotivo, que você, poxa, que mico eu paguei, ou um momento muito engraçado
tem, Cara. com certeza, nesses mais de 20 anos, né? Deve ter tido, com certeza. Agora, lembrar... Pense aí. Nossa. Enquanto você está pensando, eu vou abrir aqui para poder falar novamente da Soft Perfumes, né? A Soft Perfumes aí é a maior revendedora de perfumes importadas do Nordeste, tá? Então você que está querendo comprar um perfume, entre em contato com eles ou no site soft.com.br, SOFF, soft.com.br, ou no Instagram, que é o Soft Perfumes Oficial, tá? No Instagram você consegue ver lá tudo isso. Ele tem as unidades, se você quiser ir fisicamente, em Pernambuco, também tem na Paraíba, tem também no Rio Grande do Norte e agora está chegando em Salvador, Bahia, tá? Então está se tornando aí a maior vendedora de perfumes importadas do Nordeste. A gente está aqui com Carolina Herrera, Good Girl, perfume Bad Boy, né? Que você pode estar adquirindo e inclusive dia 8 de março, dia da mulher, você já pode presentear, né? E comprar o seu perfume. E aí, meu amigo, pensou? Cara, pensei. Teve um caso Conta aí. que eu sempre me lembro. E é engraçado que foi com um ex-funcionário nosso, que é um cara que a gente tem um carinho muito grande, Fernando. E eu lembro que, isso tem acho que uns 10 anos mais ou menos. Antigamente a gente servia chamate lá na loja. E o chamate é uma bebida adocicada, né? E todo mundo tomava, adorava, e tinha muita gente que ia na loja já pedir esse chamate. Teve um cliente que era até parceiro nosso, ele pediu esse chamate lá para tomar. E Fernando estava atendendo ele. Só que esse cliente começa a passar meio mal. Rapaz, eu não estou muito bem, eu estou passando mal, e pelo amor de Deus, chamou a ambulância. Chamou, imediatamente chamaram a ambulância, chegou lá, e ele lá já muito ruim, e o vendedor olhando, o Fernando era muito engraçado porque ele absorvia muita coisa, né? Ele disse, meu Deus do céu, isso foi o chamate, eu também estou passando mal. Eu também não estou bem. O psicológico. Quando chegou a ambulância, ele disse, chama para mim também, que eu não estou muito bem, não. Aí o médico lá, o enfermeiro, na hora que estava perguntando, tá, mas o que foi que aconteceu? Ele disse, rapaz, eu sou diabético. Aí Fernando olhou assim, oxe, tu é diabético? No instante ele ficou... Porque ele percebeu que na realidade era uma outra situação e não tinha nada a ver com o chamate. Aí ele se aliviou, mas ele já estava mal, já pedindo ambulância para ele. E a gente sempre quis rever, a gente lembra dessa história e é muito engraçado. O homem psicologicamente ficou passando mal. Ficou passando mal, só em ver o outro passando mal. Mas o psicológico é uma questão muito forte. É muito forte, assim. Existe vários estudos, várias situações. Eu tenho uma formação e eu paguei algumas cadeiras de psicologia. Não é nada da área de saúde, não é psicologia que eu me formei, mas eu paguei algumas cadeiras de psicologia para entender. E assim, a gente viu muita coisa em alguns testes que foram feitos, né? E tem uma força muito grande. Tem. E a gente, né? Eu já fui vendedor de veículos, a gente quando está tratando com o cliente, então a gente faz algumas abordagens, né? Para você tentar ali converter a venda. Exato. Então você acaba usando disso para poder conseguir vender, né? Exato. Enfim, obrigado, meu amigo. Imagina, né? A gente está chegando no fim aqui, né? Obrigado, Normando aí, Nilcar, marcando presença. Eu que agradeço e espero vocês lá na loja para tomar um cafezinho. Com certeza. Assim, eu já recebi uns convites aqui, eu vou ter que viajar, inclusive, para outro estado, porque recebi um convite e eu vou ter que aceitar, eu vou ter que ir. Tem que aceitar. Né? Então, assim, muito obrigado, Normando, muito obrigado a todos que participaram aí, né, desse acompanhamento da live, do podcast. Vai ter outros, né? Tem já gente que está se convidando aqui. Eu disse, calma, que a gente vai dar um jeito e a gente vai fazer outras, vai ter outras oportunidades, né? Hoje a gente está aqui finalizando com o Normando da Nilcar, né? E aí a gente só tem a agradecer, vai ter outras oportunidades. Obrigado por estar acompanhando a gente. E é isso. Muito obrigado. Imagina. Obrigado a todos e até a próxima.